A maioria dos donos de negócio de serviço perdem venda que estão na mão ali, sem nem saber o porquê. Com frequência, não é porque o seu produto é ruim, porque o seu serviço é ruim, não é porque está muito alto. É porque ninguém nunca sentou com você e te explicou os princípios por trás de uma venda. E quando você entende de fato o passo a passo, que é simples de um processo comercial, você se coloca numa posição muito melhor para crescer teu negócio, para multiplicar o teu faturamento. E tem uma coisa que ninguém te conta quando você abre um negócio de serviço. Você pode ser o melhor que você faz no seu mercado, pode ter um bocado de cliente que te ama, pode ter case, pode ter indicações chegando, mas ao mesmo tempo, se você não conhecer, não entender de processo comercial, o teu faturamento pode andar de lado, pode não crescer mês a mês. Você pode ficar dependendo das indicações que chegarem para você poder fechar negócio. A realidade é que entregar um bom serviço e saber vender bem e com consistência são habilidades completamente diferentes. E para quem é muito bom em prestar serviço, mas não sabe vender, geralmente tem duas formas que as pessoas tentam suprir esse gap. Ou você foge de vender e fica esperando o dia que aquela indicação mágica vai chegar para você poder expandir a tua base de clientes. Ou você começa a estudar todas as táticas, todas as metodologias, todas as frasezinhas feitas que você tem que falar, todos os scripts, o CRM novo, aquele funil novo de webinário maluco, aquele funil novo de VSL, não sei das quantas, de lançamento, de perpétuo, e torce para alguma dessas coisas acabar funcionando. Mas na realidade, para você levar seu negócio para um outro patamar, se você fugir das vendas não vai dar certo. E com frequência, você comprar o curso novo do maior guru da vez também não vai resolver seu problema. O que funciona mesmo é entender alguns princípios-chave e aplicar eles com consistência no seu processo comercial todo. Daí a venda deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças que te dá friozinho na barriga toda vez que você vai parar para pensar em fazer uma venda e se torna de fato uma conversa entre dois adultos sobre um problema que o cliente tem, o potencial cliente tem, que precisa ser resolvido. Esses princípios que eu vou te passar aqui hoje, eu aprendi nos últimos 6 anos trabalhando com vendas, tanto sendo líder comercial em Nova York, trabalhando no mercado financeiro, fazendo mais de 3,5 milhões de reais em vendas e hoje ajudando donos de negócio, empreendedores a construir seus processos comerciais. Dito isso, hoje eu não vou te passar scriptzinho, técnicazinha, não, vou te passar os princípios, a forma que você tem que pensar para que uma venda ocorra de forma natural, sem você ter que ficar enchendo o saco medindo o teu cliente. Princípio número 1. Eu vejo com frequência, donos de agência, donos de SaaS, psicólogos, profissionais liberais, quando eles vão apresentar sobre o seu serviço que eles vão fazer, eles focam demais na nuance de quais são os detalhes específicos daquele produto ali, daquele serviço, exatamente o que vai acontecer, qual é exatamente o passo a passo, por que aquela metodologia é melhor, por que ele é a melhor pessoa para fazer aquilo e resultado. Você acaba falando demais, se conectando pouco com o cliente. A grande realidade é que o cliente, no final das contas, ele não vai comprar obrigatoriamente pelas características do teu produto. Ele vai comprar o resultado que você pode gerar para ele. E aí, isso é uma das coisas mais importantes que eu preciso que você entenda a respeito de vendas. Não é sobre seu produto ser bom, não é sobre você convencer o cliente. Esse primeiro princípio que eu quero que você entenda é que o cliente ele compra o resultado que você vai gerar para ele e não o serviço. O serviço é meramente uma ponte, um caminho até ele alcançar aquele bendito daquele resultado. Todo produto ele tem 2 elementos, as características e os benefícios. Eu sempre dou o exemplo dessa cadeira aqui. Essa cadeira, ela tem várias características, Ela é cinza, ela tem essa coisinha de nylon aqui, ela é de plástico, ela é reclinável. Isso são características. Mas o cliente não compra as características da cadeira, ele compra os benefícios gerados. Quais são os benefícios gerados dessa cadeira? Cara, ela é bonita, ela é confortável. Eu gosto de pensar ainda, quando você for pensar em qual é o resultado potencial que você pode gerar para o teu cliente, pense da seguinte forma. Qual é o resultado mais importante para o meu cliente? Voltando, por exemplo, da cadeira. Cara, ela ser bonita e confortável são importantes? São. Mas qual é o benefício mais profundo que realmente me fez comprar essa cadeira? Cara, eu estava com dor nas costas quando eu comprei essa cadeira. E eu queria uma cadeira que me permitisse trabalhar mais tempo sem sentir dor. E foi exatamente o que aconteceu. Eu comprei essa cadeira, não é porque ela é bonita e confortável, lógico que essas coisas ajudou, mas eu comprei porque ela é ergonômica, porque ela vai me fazer não sentir dor. Então você tem que falar do resultado realmente que o teu cliente quer. Você tem que diagnosticar com profundidade o que é que exatamente o teu cliente quer com o teu potencial serviço e você tem que entregar isso para ele. Você tem que mostrar para ele que você é a pessoa certa para gerar aquele resultado. E não obrigatoriamente que você sabe fazer processo A, B, C ou D. Como é que o cliente faz para ele perceber valor no seu produto? Tem uma equação que eu adoro, vou deixar aqui no cantinho da tela, que é a equação de valor do Alex Hormozi. O que é que ela diz? Ela diz que o valor percebido do produto vai depender de 4 fatores. Do resultado esperado, eles chamam de dream outcome, então resultado dos sonhos que o teu cliente vai poder alcançar. Então o que é que o teu cliente quer alcançar? Esse resultado dos sonhos, ele pode ser racional ou emocional. Se ele for racional, vai ser um aumento de faturamento, vai ser uma diminuição de custo, vai ser uma economia de tempo, vai ser um aumento de eficiência operacional. Se for para um outro lado, aí, vamos supor, o personal trainer, vai ser quantos quilos o cara vai ganhar de massa magra, quantos quilos de massa gorda que a pessoa vai perder. Isso é resultado racional. Você tem um outro lado também, que é o resultado emocional. Qual é o resultado emocional gerado para esse cliente? Cara, como é que você vai se sentir quando você alcançar esse resultado? E você não precisa botar palavras na boca do teu cliente. Durante um processo comercial, você pode questionar para ele, cara, como é que você vai se sentir ao alcançar esse resultado? A pessoa vai dizer, pô, vou me sentir bem, vou me sentir leve, vou conseguir dormir. Eu gosto de pensar, inclusive, que o vendedor é um grande médico do sono. Ele é aquele cara que vai entender quais são os problemas que o
potencial que o cliente dele tem e ele vai trabalhar para ajudar a resolver. Olha que coisa bonita. Você, no fundo, quer tudo que você quer, no final das contas, é que o seu cliente durma bem. Olha que coisa legal. Primeiro princípio, então, venda o resultado, não o serviço. Se você achou essa lógica aqui legal, se te ajudou a pensar de uma forma diferente, já dá um like aqui. Princípio número 2. Eu gosto de pensar que existem dois tipos de vendedores. O vendedor médico e o vendedor farmacêutico. Como é que funciona o vendedor farmacêutico? O potencial cliente chega lá, na vendida da farmácia, e fala: Ó, João, tô com dor de cabeça. O que é que eu tomo? O João vai lá, pega o Tilenol, entrega o Tilenol pro Eduardo. Toma aí, Eduardo. Toma esse Tilenol. Se você vai no médico e diz que você está com dor de cabeça, como é que vai ser a conversa? Vai ser bem diferente, né? Você vai chegar lá e vai dizer: opa, doutor, como é que tá e tal? Vai fazer aquele small talkzinho ali no começo e tal. E vai perguntar: porra, João, como é que tá essa dor de cabeça aí? Melhorou, não melhorou? Como é que tá a tua rotina? Você tem feito atividade física? Você tem se alimentado? Você está sob muito estresse? Entendi. Acho que é importante você fazer uma ressonância aí para entender se está tudo certo aí na tua cabeça. Depois você volta aqui. Você fez esses exames aqui tudo, agora a gente viu aqui, tá com uma falta de cálcio, de potássio, sei lá o que tá faltando. Cara, toma esse remédio aqui que você com certeza vai melhorar. Olha que maluquice a diferença, né? Olha a diferença da qualidade de diagnóstico do farmacêutico para do médico. O farmacêutico, ele pega e dá uma solução rápida ali, que não vai tratar a causa real do problema, só vai tratar ali os sintomas. O médico, ele vai entender com profundidade quais são os desafios, as dores do cliente dele e vai buscar uma solução holística que vai resolver de fato o problema ali. Então, por que eu estou trazendo essa lógica toda aqui? Porque você, como vendedor, você tem que agir como um médico. Você tem que fazer perguntas abertas, perguntas profundas para o teu cliente, entender de fato a situação dele e quais são os problemas que ele quer resolver. Vou dar um exemplo aqui no meu processo com os meus clientes. Com frequência a galera chega para mim e diz: Gabriel, eu estou com um problema sério de prospecção. A gente começa a investigar o problema e a gente entende que o problema não está na prospecção. O cara está fazendo reuniões o suficiente. O problema é que as reuniões dele não estão convertendo. Olha que maluco. Então, o teu papel como vendedor, isso até para tu tirar esse peso das tuas costas de que vender é sobre você convencer, é sobre você cair em cima do cliente, é sobre você ser o maioral. Não, cara, você vender é sobre você ser o médico do teu cliente para ajudar ele a resolver um problema. Vender é ajudar o cara a alcançar o resultado esperado dele. E como é que você vai fazer isso? Através de perguntas abertas. A metodologia que eu mais gosto é o spin selling. O spin selling nada mais é do que uma estrutura que você vai usar em um bate-papo inicial com o teu cliente para diagnosticar quais são as dores dele. Idealmente, antes de você fazer qualquer proposta para o teu cliente, você vai querer fazer um diagnóstico dele. Como é que você usa o spin selling para isso? São 4 tipos de perguntas que você vai fazer. Pergunta de situação. Então, cliente, como é que está a tua vida hoje? Como é que está teu negócio? Como é que está a sua situação hoje? Depois, problema. Cara, quais são os grandes desafios que você tem enfrentado hoje? Cara, o que é que te tira do sono? Eu gosto muito dessa. Aí depois, I, de implicação. Implicação, cara, se você resolver esse problema, o que é que acontece? Como é que a sua vida muda? Ou então, cliente, se você não resolver esse problema, quais são as consequências negativas que podem acontecer? E por último, necessidade. Cliente, baseado nisso aqui que a gente conversou, faz sentido eu te mostrar uma apresentação de proposta aqui para a gente ver se a gente consegue resolver esse problema junto? Percebe quando você parte desse pressuposto de diagnóstico e chegar até a perguntar, você está literalmente pedindo permissão do cliente: cara, posso fazer uma proposta para você para mostrar? Você não está empurrando nada para o cara. Entendeu? É outra perspectiva, completamente diferente. Princípio número 3. Busque matar as objeções antes delas acontecerem. Eu gosto de falar que o momento que você mostra o preço para o teu cliente é um momento de maior tensão, de qualquer momento, qualquer processo comercial. Mostrei aqui o preço para o cliente tem que tomar uma decisão, você fica nervoso, o cliente fica nervoso. E o que eu gosto de pensar, cara? Você não vai só chegar e mostrar o preço para o teu cliente, você vai construindo e validando até chegar lá. Vai validando todas as etapas do processo. O que é que você tem que validar? Você tem que validar se a dor que você quer tratar do cliente é real. Você tem que validar se o processo pelo qual você quer ajudar a resolver a dor é algo que ele está aberto a fazer. Você tem que validar se ele confia em você, por exemplo. Como é que você faz isso? Eu gosto muito da estratégia do looping, que é uma estratégia do Lobo de Wall Street. Em vários momentos do processo comercial, ele vai perguntando: cara, de 0 a 10, quanto que você acha que isso aqui vai resolver teu problema? De 0 a 10, cara, quanto que isso é um problema para você hoje? Quando você faz esse tipo de pergunta, não precisa obrigatoriamente ser com 0 a 10, mas quando você faz essas perguntas de validação no decorrer do processo comercial, o que acontece? O cara vai te trazer as objeções ali antes de você falar de preço. Você já vai entender o que é que está incomodando a cabeça do cara antes de você mostrar um valor. E aí você consegue tratar essas objeções antes mesmo de mostrar o preço. Quando você chega na hora do preço, as objeções já estão tratadas. E percebe que isso encaixa muito bem com a ideia de você vender o resultado para o cliente, né? Você mostrar o preço para o cliente antes de mostrar o resultado é um problemão. Porque aí, inevitavelmente, ele vai achar caro. Inevitavelmente ele vai achar caro. Agora, quando você compara o resultado que ele vai receber com o preço, que idealmente o resultado que ele vai receber é desproporcionalmente maior do que o preço que ele vai pagar, fica muito mais fácil a compra do teu produto ou serviço. Antes da gente ir para o princípio 4, eu vou deixar aqui embaixo um quiz de maturidade comercial. Você pode ir lá preencher e entender em qual etapa do processo comercial que você está falhando hoje. Você vai receber um gráficozinho de radar lá, bem bonitinho. E se você quiser, se você qualificar, você pode
mandar uma mensagem para mim, para a gente fazer um bate-papo, entender melhor do teu negócio e potencialmente até fazer uma parceria para eu acompanhar o seu negócio e construir, de mão dada o processo comercial junto. A ideia é construir um processo comercial que vai ser sustentável, que você não vai pirar na batatinha rodando esse processo comercial, que vai acelerar o crescimento do teu negócio e que vai ser humanizado também. Você não vai precisar ficar empurrando oferta para o teu cliente, enchendo o saco do teu cliente para você fechar o negócio. Você não vai ter que ficar pressionando o cara para fechar negócio. Beleza? Vamos para o princípio número 4, então. Esse aqui eu acho muito interessante, muita gente tem resistência a esse aqui. Cara, não tenha vergonha de pedir a venda. Especialmente se você fez uma série de validações antes de chegar na venda, validou se o problema do cliente era real, validou a potencial solução. Quando você chega na hora de pedir o preço, cara, você não pode fazer, cliente, preço é esse aqui, aí depois você me fala se você quiser, tá? Aí olha pro lado. Na hora que você mostra o preço pro teu cliente, né, e fala assim, e aí, cliente, o que é que você acha? Você está dentro do seu orçamento? Eu gosto muito de tratar esse momento com muita sobriedade. Não como você tem que convencer o cliente. Como é que eu gosto de pensar no momento do fechamento? Fiz essas validações todas, validei que o cara estava interessado. Tem uma pergunta muito importante que eu gosto de fazer, que é, cliente, cara, supondo que entre no teu orçamento hoje, no que você está buscando investir, quanto que você estaria empolgado aí para a gente dar um próximo passo? Só para a gente alinhar expectativas. Nesse momento, a pessoa pode ser que ela, como a gente falou, antecipe uma objeção, você já trata essa objeção nesse momento. Mas pode ser que ela já fale, cara, eu acho que eu estou topando. Nesse momento você já teve todas as validações que você precisava. É muito mais fácil você pegar esses micro sims no decorrer da jornada e só na hora que você mostra o preço você pega o sim final, do que você só querer pegar um big sim no final, entendeu? Então você vai fazendo esses micro sims. Quando você chega no preço, é só um detalhe. Antes de mostrar o preço, eu gosto muito sempre também de ancorar o preço, né? Então, por exemplo, antes de você mostrar o preço, é muito importante você mostrar o potencial de resultado. Mostrou o potencial de resultado, quando você compara, fica desproporcional. Simplesmente mostra o preço e pergunta, cliente, o que é que você acha, sabe? Não precisa ser um momento de tensão. Pede a venda mesmo. E aí a gente aterriza perfeitamente no princípio número 5. Qual é o princípio número 5, cara? Que é sobre follow-up. Tem essa frase que eu gosto de pensar que ela tinha que ter tatuada na cabeça de todo vendedor, que é toda interação comercial tem que ter um próximo passo. E você lidar com um momento após a apresentação do preço é muitas vezes o que vai determinar se você vai fechar aquele negócio ou não vai. Se você deixa em aberto, então, cliente, esse é o preço aqui. Depois a gente fala, aí você me diz. Ele só vai te dar um sim se ele realmente estiver querendo muito o seu produto. Você, como protagonista do processo comercial, você que tem que manter o pace ali dessa corrida que é o processo comercial, né? Depois que você mostra o preço, é muito importante você determinar qual é o próximo passo. Então, cliente, vamos fechar agora ou não vamos fechar agora? Se a gente não vai fechar agora, então quando é que a gente vai se falar de novo? Esse dia e horário tem que ser especificado, não pode ser semana que vem. Então vai ser quarta-feira às 16 horas da tarde, eu vou te mandar um invite aqui, a gente troca mais uma ideia. Se a gente entender que faz sentido dar próximos passos e a gente começar a nossa parceria, aí a gente já faz o seu onboarding. Se a gente entender que não, você já me dá um feedback também, eu entendo aqui como é que eu posso melhorar a minha oferta. Faz sentido? Faz sentido. Se você não deixar estipular no próximo passo, deixar solto, a chance da pessoa desaparecer é muito grande. A partir do momento que você combinou com o cliente os próximos passos, ele falou, tá bem, beleza, a gente conversa quarta-feira, 4 horas e tal, você entra com o dever e o direito de fazer o follow-up. A partir desse momento, quando você está mandando uma mensagem para ele, confirmando aquele bate-papo, você não está sendo entrão, você está só confirmando se o que vocês combinaram vai realmente acontecer. Se o cliente desaparece, quem está fazendo errado é ele, não é você de encher o saco, vocês tinham feito um combinado, vocês dois são adultos. E eu gosto de pensar que esse follow-up aí, o livro-texto, né, os números, eles vão falar que você tem que fazer 7 follow-ups. A depender do contexto do cliente, eu, Gabriel, geralmente vou fazer 3, 4 follow-ups ali, geralmente a pessoa vai responder e vai me dar um veredito final. Se a pessoa realmente não me deu o veredito, desapareceu, eu gosto de fazer uma mensagem de fechamento, que eu acho muito mais elegante do que só ficar perseguindo o cliente por mais 17 follow-ups. Uma coisa na pegada, cara, tô entendendo que pode ser que não seja o momento da gente trabalhar junto agora, vou parar de encher teu saco aqui, ou então vou encerrar meu atendimento por enquanto. Se você precisar de mim no futuro, me chama. Dito isso, você não pode deixar de fazer o follow-up, não pode deixar de fazer o follow-up. Pensa, velho, às vezes você recebe mensagem de amigo, de namorado, de irmão e não responde, imagine de um potencial fornecedor para você. Outra coisa muito importante, qualquer oferta que você vai fazer tem um prazo de validade, tá? Você não precisa seguir 100% à risca ali, foram 7 dias, aí o cliente deu uma resposta em 9 dias, não vejo problema nisso, mas você tem que ter um prazo de validade. E no decorrer do tempo, os seus preços vão subindo, é normal. Então é muito importante que suas ofertas tenham prazo de validade e eu gosto muito de pensar até qual é a sua estrutura para subir seus preços. Quais são os gatilhos que fazem você subir de preço dentro da tua prestação de serviço? E quando eu tiver 15, 20 clientes, aí eu vou subir meu preço? Ou então não, é em função da minha agenda. Quando a minha agenda está mais cheia, eu cobro mais, eu cobro menos. Ou então não, é em função do meu entregável. Quais são os gatilhos para subir de preço? Porque se o teu cliente estiver sabendo que, não, cara, tu é o meu 10º cliente. Quando eu chegar no meu 15º cliente, aí eu vou subir de preço. Aí ele sabe das potenciais consequências e você está sendo transparente com ele quanto ao processo de subir de preço. Então, recapitulando, quais são os 5 pilares que eu trouxe aqui para vocês? Quais são os 5 princípios? Vendo o resultado e não só o serviço que você vai prestar. Conduza o processo comercial como um médico e não como um farmacêutico. Faça um diagnóstico profundo.
Qual é a real razão da pessoa comprar de você? No meu caso, essa cadeira era a dor que eu sentia nas costas, que passou depois que eu comecei a usar essa cadeira. 3. Mate as objeções antes delas nascerem. Então, antes de você mostrar o preço, valida essa dor que é realmente importante para você. Essa forma que a gente está pensando em resolver essa dor, você acha que funciona para você? Princípio número 4, não tenha vergonha de pedir a venda. Uma vez que você fez todas essas validações, fez todo esse processo, você está conversando com o cliente sobre uma solução para o problema dele. Mostra para ele o potencial de resultado, mostra o quanto vai custar para alcançar aquele resultado e mostra o teu preço, de boa, sem pressão. E por último, sempre determine próximos passos, uma vez que você apresentou o preço para o teu cliente. Quando é que ele vai te dar uma resposta? Quando é que vocês vão conversar? Idealmente horário na agenda, reunião, mesmo que sejam reuniões de 15 minutos. Beleza? Deixa aqui o meu convite para você trabalhar comigo, tem aqui o quiz de maturidade comercial que você pode preencher. Deixo aqui um vídeo sobre prospecção, se você quiser saber mais aqui sobre prospecção. E deixo aqui um outro vídeo que o YouTube achar interessante para você assistir. Beleza? Um grande abraço, vamos que vamos, se inscreve aí e tamo junto.